Olá, pessoal, tudo bem? A proposta da aula de hoje é darmos início aos estudos epidemiológicos no formato analítico, aqueles estudos em que a gente vai testar uma hipótese. Para isso, eu gostaria de introduzir algumas questões que são bem importantes para que a gente possa compreender os desenhos de estudo. E a gente vai tratar hoje de algumas medidas em saúde coletiva. Eu dei esse nome para que a gente possa fazer uma grande introdução às organizações dos estudos epidemiológicos analíticos, aqueles que têm a intenção de testar uma hipótese. Vamos lá então. Para começar, gente, a gente tem que falar um pouquinho sobre as principais etapas de uma pesquisa, tá? Então, eu quero relembrar vocês que dentro dos métodos do estudo científico, a gente tem algumas fases para serem avançadas a partir do momento em que você tem um desejo de desenvolver uma pesquisa que tenha o intuito de testar uma hipótese. E dentro desses métodos de estudo estão inseridos os métodos estatísticos, que fazem parte aí de qualquer pesquisa científica, tá? Quais são as etapas? Primeiro, definição do problema de pesquisa ou os objetivos do estudo. A partir do momento em que a gente tem uma pergunta de pesquisa, que a gente tem o desejo de responder, a gente vai planejar uma pesquisa propriamente dita, tá? E essa pesquisa, ela tem o mesmo formato de planejamento, seja uma pesquisa de observação, seja uma pesquisa de experimento que a gente queira fazer. Tá? Então, a gente precisa definir um planejamento de pesquisa, identificar se ela precisa passar pelo comitê de ética ou não. As pesquisas que envolvem seres humanos, de qualquer forma, precisam passar pelo comitê de ética, e também pesquisas laboratoriais que envolvem animais precisam passar pelo comitê de ética dos animais. Então, nesse sentido, a gente planeja o projeto de pesquisa de modo a fazer essa submissão. A partir do momento em que a gente tem a aprovação do comitê de ética, a gente vai passar a executar a pesquisa. E a execução da pesquisa se dá no momento em que você começa a coleta de dados. Essa coleta de dados, ela tem formas diferentes, diversas de serem feitas, a gente vai falar na sequência sobre isso. E ao final da coleta de dados, a gente organiza esses dados numa planilha de Excel, em via de regra, manda para um estatístico, para ele que possa fazer a análise estatística desses dados e nos trazer esses resultados para que nós possamos chegar às conclusões que possam responder lá na frente o problema, o objetivo que a gente está tendendo a responder. Tá? Para isso, a gente vai precisar de alguns métodos estatísticos. Então, ao longo desse momento, eu quero mostrar a vocês algumas questões relacionadas à organização de dados, como que eu faço uma definição de amostra, como que eu organizo os dados para serem coletados e também me preparo de maneira adequada para fazer a análise e ter resultados concretos para responder minha pergunta de pesquisa. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre a hipótese. O que é hipótese? Hipóteses são afirmações definidas no início do estudo. Então, assim, eu defino uma pergunta de pesquisa. Vamos fazer um exemplo bem esporádico, né? Os estudantes da Universidade Federal do Paraná são pessoas ansiosas? Sim ou não? Aí a minha hipótese pode ser: sim, os estudantes que fazem curso na área da saúde são mais ansiosos que estudantes que fazem cursos de exatas. É uma hipótese. Eu estou afirmando uma situação que quem faz algum curso relacionado à área da saúde é mais ansioso que quem faz um curso na área da exata. A minha proposta é confirmar ou refutar essa hipótese, tá? Então, eu posso confirmar a hipótese ou posso dizer não, essa hipótese é falsa. Tudo bem? É um exemplo bem esporádico, mas é importante a gente ter essa afirmação no começo da pesquisa, porque é a partir dela que eu vou definir como que eu vou coletar os dados. É a partir dela que eu vou nortear a análise dos dados. Eu vou identificar como que eu vou fazer essa análise de dados. O que eu preciso fazer para coletar dado para responder essa afirmação que eu fiz, que os estudantes da área da saúde são mais ansiosos que os estudantes que fazem cursos na área de exatas. Tudo bem? Então, a hipótese ela é a primeira a ser feita junto com a pergunta de pesquisa, tá?
Então, a gente precisa ter isso bem claro no momento da definição do estudo. Na sequência, o que é importante a gente fazer? A partir do momento em que eu defino a hipótese, eu tenho que ter claro qual é a população que eu quero atingir. No meu exemplo, a minha população são os estudantes que fazem a área das ciências da saúde e que faz exatas. Essa é a minha população. A população, para que ela seja caracterizada, ela precisa de ter alguma característica em comum. Qual é a característica em comum desse meu exemplo? Estudantes da Universidade Federal do Paraná, que fazem ciências da saúde e ciências exatas. É nesse sentido que a gente tem que ter clareza, sabe? Para que a gente possa tomar uma decisão sobre a, a definição se a população é finita ou infinita. As populações, gente, elas podem ser finitas e infinitas, tá? Isso já é uma situação de que nem em pesquisa a gente vê isso lá na matemática, né? O que vem a ser uma população infinita e uma população finita? Eu falo para vocês, estudantes da Universidade Federal do Paraná, vocês vão me dizer, professora, se a gente for lá na Prograde, eu pergunto quantas pessoas estão inscritas como estudantes na Universidade Federal do Paraná, eles vão me dar um número. Beleza. Isso quer dizer que essa população é uma população finita. Eu sei quantas pessoas fazem parte desse grupo de população que tem uma característica em comum, que é ser estudante da Universidade Federal do Paraná e fazer curso na área de ciências da saúde ou de exatas. Beleza? Uma população infinita seria uma população que eu não consigo quantificar exatamente quantas pessoas tem. O exemplo mais comum de população infinita seria a população de diabéticos. A gente sabe quantos diabéticos eu tenho na cidade de Curitiba? Eu não sei. Será que o secretário da Saúde sabe? Também não. O que a gente tem? A gente tem uma ideia. A literatura nos diz que em torno de 3 a 4% da população tem diabetes. Um exemplo aí, uma fala bem solta, né? A gente não sabe quantas pessoas exatamente tem. Por quê? Porque diabetes é uma doença crônica, ela não tem notificação obrigatória no sistema de saúde, né? As pessoas têm diabetes e podem tratar diabetes dentro do Sistema Único de Saúde. As pessoas têm diabetes e podem tratar num sistema particular. As pessoas podem ter diabetes e não tratar. As pessoas podem ter diabetes e nem saber que tem diabetes, certo? Então, por essa razão, ela é uma população infinita. Por que isso é importante da gente definir no começo de uma pesquisa? Isso é importante porque, a partir daí, eu tenho instrumento para identificar quantas pessoas precisam fazer parte da minha amostra para que meu estudo dê resultado significativo. Tá? Se a população é infinita, eu tenho um tipo de cálculo estatístico para fazer. Se a população é finita, eu tenho outro tipo de cálculo estatístico para fazer para a definição da amostra. E o que vem a ser a amostra? A amostra é uma parte representativa da população para fazer parte da minha pesquisa. Porque, assim, uma vez que eu defino a hipótese, eu preciso definir qual é a população. A partir do momento que eu defino qual é a população, eu preciso identificar qual parte dessa população que é significativa, que é representativa da população. E para definir a amostra, eu tenho diferentes formas. Eu tenho um formato chamado amostra aleatória simples. Quando eu faço um cálculo estatístico simples de uma população finita ou infinita, os cálculos são diferentes. Eu não vou trazer cálculo estatístico aqui, porque isso cabe ao estatístico fazer e não a nós nesse momento, mas a gente precisa entender como que isso se dá, né? Então, eu tenho essa amostra aleatória simples, em que a gente faz uma amostra ali daquela população, né? Um cálculo amostral, para ver o que é representativo. Eu tenho amostra por conglomerados. Essa amostra é quando eu tenho uma população inteira e eu quero dividir por conglomerados esse grupo amostral. Eu quero dividir, por exemplo, né? A gente vai fazer aqui vamos fazer uma simulação na cidade de Curitiba. Eu quero avaliar os diabéticos da cidade de Curitiba. Curitiba é dividida em 10 distritos, a gente já conversou sobre isso, né? A gente sabe que o distrito do SIC tem muito mais pessoas do que o distrito do Portão, por exemplo. Eu não posso pegar o mesmo número de pessoas no Portão em comparação com o SIC. Por quê? Porque tem populações diferentes.
Então, aí a gente usa essa amostra chamada amostra por conglomerados. A gente faz de acordo com o volume populacional de cada conglomerado. Tudo bem? Então, isso é só para vocês terem uma ideia ampliada. A gente tem a amostra por conveniência. Quando que eu uso a amostra por conveniência? Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa lá dentro do Hospital de Clínicas. E dentro do Hospital de Clínicas eu quero avaliar as pessoas que fazem quimioterapia, tá? Eu tenho um número X de pessoas que fazem quimioterapia mensalmente no Hospital de Clínicas. Vamos colocar aí um número de 200 pessoas, mais ou menos, tá? Se eu quero fazer uma amostra aleatória simples, eu vou ver todo mundo que faz quimioterapia na cidade, eu vou fazer um cálculo. Ah, é um cálculo de 1.000 pessoas. Eu vou conseguir 1.000 pessoas em um mês no HC? Não. Talvez em um ano? Quem sabe? Porque às vezes não passam 1.000 pessoas diferentes fazendo quimioterapia, entenderam? Então, quando eu tenho um ambulatório específico que eu quero avaliar, eu vou fazer uma amostra por conveniência, eu vou pegar todo mundo que é possível, que é conveniente, porque eu vou fazer a pesquisa dentro do HC, dentro do ambulatório de quimioterapia. E pode ser que ali a minha amostra de conveniência seja 250 pessoas, eu não vou conseguir mais que isso. Então, depende do que eu preciso. Tá? Então, a amostra de conveniência é aquela que você vai fazer dentro do espaço, no serviço de saúde, e vai tentar fazer o máximo de pessoas possível para que te dê uma resposta legal. Tá? Eu tenho também no formato amostra por bola de neve. A bola de neve a gente acaba utilizando em pesquisas em populações de difícil acesso. Então, vamos falar, por exemplo, a população de drogaditos. Eu quero fazer uma pesquisa com drogaditos na cidade. Eu posso chegar numa boca de fumo e falar: oi, pessoal, sou pesquisadora, quero fazer uma pesquisa aqui com vocês? Não. Muito complicado, até perigoso, não dá para fazer isso. Então, como que a gente faz? A gente acessa uma ou duas pessoas desse grupo de pessoas que eu quero avaliar, por exemplo, drogaditos ou moradores de rua, tá? E aí eu falo: olha, sou pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, eu quero fazer uma pesquisa com vocês e eu preciso de voluntários, né? Eu preciso de pessoas que façam parte. Então, assim, eu vou fazer com vocês, e aí eu posso, inclusive isso é ético, oferecer: olha, eu vou trazer uma cesta básica para cada pessoa que você me trazer diferente. Então, aquela pessoa vai me trazer mais umas duas pessoas. A pessoa que ela trazer vai trazer umas três, e assim, em bola de neve, eu vou conseguir chegar na amostra que eu preciso. Tá? Então, a bola de neve a gente utiliza para amostras de difícil acesso. A gente tem também a possibilidade de amostra por voluntários, por exemplo, estudantes, né? Lá das ciências da saúde e de exatas, a gente pode colocar panfletos nas paredes das salas de aula e falar: olha, estamos fazendo uma pesquisa de ansiedade com estudantes da área de exatas e das ciências da saúde. Quem tiver interesse, me acesse por esse QR Code, vamos falar de um jeito bem o que a gente tem utilizado hoje, né? Pelo QR Code você me acessa. Ou manda um WhatsApp, ou por rede social. Vou mandar um panfletinho por rede social pedindo voluntários para minha pesquisa. Tá? Então, dá para a gente fazer também esse tipo de amostra. E o último tipo de amostra que eu gostaria de pontuar a vocês é a amostra por esgotamento. Esse tipo de amostra a gente utiliza em métodos qualitativos. Quais são os métodos qualitativos, professora? Quando a gente quer fazer uma entrevista de profundidade com a pessoa, você quer saber a opinião dela. Não são perguntas de sim ou não, o que ela vai responder num formulário, apontando a resposta que ela quer colocar. Não, eu vou perguntar sobre o sentimento dela, sobre o que ela está sentindo, sobre como é aquela situação na vida dela. Por exemplo, uma pesquisa qualitativa que eu já vivenciei, que é de um aluno meu de mestrado, ele quer avaliar o acesso das pessoas com HIV positivo no serviço de saúde. Como que se deu isso? Foi fácil? Foi difícil? Foi doloroso? Como que foi? Então, ele faz uma entrevista com pessoas portadoras de HIV e faz: olha, me conta como foi esse teu acesso ao sistema. E aí a pessoa vai falar várias coisas e aí vai fazer uma análise não quantitativa, mas sim de cunho qualitativo, subjetivo, para entender o que essa fala da pessoa representa na resposta lá que ele quer de pergunta, que é sobre o acesso. Tá bom? E aí, como que a gente faz essa amostra, né? Geralmente ela é uma amostra menor, ela é uma amostra de até 15
18 pessoas, e você começa a fazer as entrevistas. Você faz 1, 2, 3, 4. Quando você chega na 7ª, na 8ª, as pessoas já estão falando mais ou menos a mesma coisa, eu não estou recebendo nenhuma informação nova. Então, significa que eu esgotei aquele assunto. Tá? É óbvio que é um tipo de pesquisa que tem que ter um pouquinho mais de conhecimento para poder fazer, né? Ela não é tão simples quanto a pesquisa quantitativa, que é apresentar um formulário, a pessoa responder e te entregar, e pronto, acabou. Ela tem um pouquinho mais de trabalho no momento da análise dos dados, porque você vai analisar fala e não vai analisar números, né? Números ou combinações de informações, tá certo? Bom, gente, essas são as formas de amostra. A partir do momento, então, que eu defini uma pergunta de pesquisa, eu defino quem é a população que eu vou estudar, na sequência, qual é a amostra, qual é a parte representativa dessa população que vai ser estudada. Bom, agora vamos para o recrutamento dos participantes do estudo. Como que eu faço, né? Então, eu preciso de um número suficiente de pessoas de um subconjunto acessível dessa população, as quais serão os reais sujeitos do estudo, ou os participantes do estudo. Então, o recrutamento é bem importante de ser planejado. Como que eu vou recrutar essas pessoas? Eu vou pedir para elas por rede social, eu vou entrar em contato com elas pessoalmente, no intervalo, eu vou numa escola, eu vou num asilo, como que eu vou fazer? Tá? E aí, na sequência, eu também tenho que ter bem definido qual é o critério de inclusão e exclusão dessas pessoas da minha pesquisa. Quais são os tipos de pessoas mais adequadas para o projeto. Tá? Isso tudo faz parte do planejamento, gente, antes de coletar os dados. Então, eu preciso de ter tudo isso bem definido para que lá na frente eu tenha um bom resultado. Tá? Então, definir a hipótese, definir população, definir a amostra. Uma vez que eu defina o tipo de amostra, eu defino que tipo de recrutamento eu vou fazer, quais são os critérios de inclusão e de exclusão. A coleta de dados, por sua vez, ela pode ser feita de diferentes formas. Ela pode ser uma entrevista por meio de um formulário objetivo, no caso aqui a gente está olhando mais para uma pesquisa quantitativa, então ela pode ser por meio de um formulário em que a pessoa vai responder perguntas fechadas e você vai fazer uma análise dessas perguntas. Ela pode ser feita por meio de exame físico, né? Dependendo do teu tipo de pergunta, você precisa fazer um exame físico, né? Então, aí você vai ter que avaliar isso. E também pode ser feita por meio de análise de exames complementares. Exame de sangue, exame de urina, exame de imagem, depende daquilo que você se propõe como pergunta de pesquisa para você definir qual é o formato dessa coleta de dados. E essa coleta de dados, ela pode ser feita de duas formas. Os dados, eles podem ser dados primários ou dados secundários. Bom, primeiro, o que são dados, né? Dados são informações numéricas ou não obtidas de uma unidade experimental. Então, é um número que pode ser numérico ou não numérico, tudo bem? Os dados primários são aqueles que são originados pelos pesquisadores para a finalidade específica de solucionar o problema em pauta. Qual é a grande questão dos dados primários? O pesquisador precisa ir lá coletar os dados. Então, você vai atrás da tua amostra, você vai entrar em contato com as pessoas e falar, olha, eu quero fazer uma pesquisa. Você pode responder? Tem alguns minutos para me responder? Ou pode fazer um exame e tal, né? Qual que é a vantagem? Esses dados, eles são concretos. Eu coletei. Eu sei a qualidade desses dados. Mas a sua obtenção pode ser dispendiciosa e demorada. A gente pode demorar muito tempo para conseguir esses dados, para coletar esses dados, gastar muito tempo coletando os dados, tá? Já os dados secundários, eles são dados mais fáceis. Por quê? Porque eu vou pegar esse dado de algum lugar que já foi coletado, por exemplo, de prontuários médicos. Eu vou pegar todos os dados de pacientes que passaram pelo serviço de quimioterapia no último dois anos. Vou lá, peço a permissão para coletar esses dados, coleto dados de prontuário, tá? Ou seja, né, são dados coletados para fins diferentes do problema em pauta. Não é por conta da pesquisa que o prontuário foi feito lá na quimioterapia, né? Qual que é a grande vantagem dos dados secundários? Eles podem ser localizados de forma barata e rápida. Então, isso é super fácil, super simples de conseguir esses dados, tá? Só que qual que é o grande problema?
Como não são dados para fins de pesquisa, as pessoas podem não ter coletado esses dados de maneira bem certinha. Por exemplo, se a pessoa é tabagista, sim ou não. Às vezes a pessoa nem coleta, não coloca no prontuário se ela é tabagista. Qual que é o peso dela? Nem mediu o peso, colocou mais ou menos, a pessoa disse o peso e ela colocou. Entenderam? Então, o dado pode não estar tão bem certinho como nos dados primários. Então, se a gente colocar numa balança, tem prós e contra, né? Claro que é sempre melhor fazer dados primários, mas sempre eu posso? O pesquisador consegue fazer dados primários? Às vezes não. O dado secundário é o que tem, mas aí pode acontecer de ter dado incompleto e inadequado. Então, tem sempre os prós e contras, tá, gente? Nunca a gente pode dizer o que é o melhor. O melhor é o que é mais adequado para a tua pesquisa, para responder a tua pergunta de pesquisa, e o que é possível de fazer, tá? Então, essa é uma questão bem importante da gente ter em mente, beleza? Bom, pessoal, a partir do momento que eu defino esses dados, né? Como que eu vou coletar os dados? Qual é o meu formulário de coleta de dados? Qual é o meu instrumento? Esses dados, eles vão ser transformados em variáveis. E o que é uma variável, sabe? É o que vai trazer a informação para responder a minha pergunta de pesquisa. A validade de um estudo depende da capacidade que as variáveis delineadas têm de representar os fenômenos de interesse. Então, assim, a variável, uma vez analisada, esse dado transformado em variável, essa variável vai me trazer a resposta da pesquisa, tá? Então, é importante a gente definir bem a coleta de dados, que ela possa responder a pergunta que eu estou fazendo lá no começo da pesquisa. E as variáveis, elas podem ser classificadas de duas formas: as variáveis preditoras e as variáveis de desfecho. A variável preditora é pressuposta biologicamente como antecedente ao desfecho. Então, as variáveis preditoras são aquelas de cunho pessoal: o meu sexo, a minha idade, o meu estilo de vida, se eu sou tabagista sim ou não, se eu sou etilista sim ou não, se eu sou obesa sim ou não, e várias questões que a gente pode elencar como preditoras do desfecho. E o desfecho, o que é? O resultado esperado. Então, eu quero avaliar a ansiedade, que é o meu desfecho. Quais são as variáveis preditoras para a ansiedade? Ser mulher, a idade, estudante de qual curso, se eu moro sozinha, se eu tenho o hábito de fazer atividade física sim ou não, se eu tenho hobbies. Quais são as coisas que podem influenciar na ansiedade? A gente tem que pensar todas as variáveis que podem predizer a ansiedade, que é a minha situação chave, tá? E aí a gente elenca essas informações, por quê? Porque isso vai ser importante lá na minha análise de dados, tá certo? Então, as variáveis preditoras são as variáveis importantes para que a gente possa determinar para chegar no desfecho de maneira adequada. Tudo bem? Vamos lá, então. Ali eu coloquei os exemplos, né? Variáveis preditoras: sexo, raça, idade, faixa etária, tabagismo, consumo de determinada substância. E variáveis de desfecho: infarto, qualidade de vida, acidentes cerebrovasculares, enfim, o que eu quero avaliar, tá? Como desfecho da minha pesquisa. E uma variável, ela pode ser definida de duas formas: variáveis categóricas e variáveis numéricas. As variáveis categóricas, elas podem ser nominais ou ordinais, e as variáveis numéricas discretas ou contínuas. A variável categórica são aquelas que são qualidades, são nominais. Então, por exemplo, sexo, feminino, masculino. Não é um número, né? Raça, branca, preta, amarela, né? Não são números. Então, são variáveis que não têm uma numeração intrínseca. Nominal são aquelas que não existem uma ordem entre as classes, e a ordinal é que existe ordem entre as classes. Uma variável categórica nominal é o sexo, a raça, o tipo sanguíneo, o tipo do parto, se cesáreo, parto normal, cor dos olhos, identificação de informações sim e não, tá? Não tem uma ordem, não vem a feminino antes do masculino, masculino antes do feminino, tá? Agora, as ordinais, que têm ordem, por exemplo, é o nível de escolaridade. Se eu falar para você: olha, a pessoa tem o ensino superior completo,
e a pessoa tem ensino médio incompleto, você consegue colocar uma ordem? Consegue, superior completo, então um pouco mais avançado do que o ensino médio incompleto, né? Estadiamento de uma doença, olha, o nível de câncer da pessoa é nível médio. Você sabe que antes tem o baixo e depois tem o alto, então ela está no meio do caminho, né? Um produto, a qualidade de um produto como sendo baixa, moderada ou alta, você consegue qualificar. Isso quer dizer que ela é ordinal. Por que isso é importante? Porque lá na frente o estatístico tem que saber se ela é nominal ou ordinal para fazer análise dos seus dados. Tá? As variáveis quantitativas são aquelas que dependem de um número. E a gente tem duas formas, a discreta e a contínua. Discreta, números inteiros, contínua, números com vírgula. Isso é importante na análise? É importante. Então, uma variável discreta, por exemplo, é o tamanho de uma família. Você tem 2, 3, 4, 5 pessoas, você não tem 4 pessoas e meia. É o número inteiro, não tem vírgula. Número de partos. Quantos partos a mulher fez? 1, 2, 3, 4. Não tem um parto e meio. Ah, ela fez um parto e meio. Não, não existe. Tá? Número de comorbidades. Quantas questões, fatores não adequados você tem? Ah, eu sou obesa, eu sou hipertensa, eu sou diabética. Você tem 1, 2, 3, 4. Não 2,5, eu sou meio diabética. Não existe. Sou meio diabético. Ou é ou não é. Sou meio hipertenso. Não. Tá? Ou é ou não é. No final das contas. Eu posso estar no borderline, tá? Mas nesse sentido, né? A contínua já significa que o número tem vírgula. Por exemplo, o peso, a altura, o índice de massa corporal, o tempo de sobrevida, a pressão sanguínea, tudo isso tem vírgula. Então é importante a gente conhecer dessas informações no primeiro momento. Tá? A importância de classificar essas variáveis de acordo com os tipos está no fato de que cada tipo de variável existe um tratamento estatístico específico. Então, você tem um tratamento estatístico específico em cada tipo de variável. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Para finalizar essa parte inicial de introdução, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o teste de hipótese. Então, lembram que no começo da aula eu falei que a gente precisa de ter afirmações sobre parâmetros da população. Vamos voltar ao nosso exemplo. O estudante das ciências da saúde é mais ansioso que o estudante das ciências exatas. Tudo bem? Essa é uma afirmação. Quando eu tenho uma afirmação, eu posso gerar dois tipos de hipótese, a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula estabelece a ausência de diferença entre os parâmetros, é sempre a primeira a ser formulada. Qual que é a hipótese nula da minha hipótese geral? Que não existe diferença entre a ansiedade de estudante das ciências da saúde e das ciências exatas. A hipótese é nula, não existe diferença. E a hipótese alternativa? É a hipótese que é a contrária à nula, geralmente é a hipótese que a gente quer ver confirmada. A gente pode dizer que tem diferença de ansiedade entre esses dois estudantes. Agora, basta eu saber qual é o estudante mais ansioso, se é o da exata ou da saúde, para eu trazer a resposta à minha hipótese inicial. Tudo bem? Então, vou trazer um outro exemplo aqui. Perda de peso em dois grupos. Um fez um tratamento A e o outro tratamento B, para perder peso. Qual foi o melhor tratamento? H0, hipótese nula. A média de perda de peso entre os grupos não teve diferença. Quem fez o grupo A e o grupo B, não há diferença quando comparados na perda do peso. A hipótese alternativa é que existe diferença entre os grupos, ou seja, o esquema A é diferente do esquema B. E a gente vai analisar essa informação. Pessoal, isso é super importante, porque no momento da análise dos trabalhos que a gente vai fazer lá na frente, sempre vai ter essa hipótese sendo definida, tá? E ela é importante para que a gente faça análise estatística. E aí, a partir do momento que você define uma hipótese, você vai falar para o teu estatístico, olha, eu quero ver a diferença do resultado de ansiedade entre um grupo e outro. Eu quero ver se tem diferença de sexo, se tem diferença de curso, se tem diferença de idade, se tem diferença de morar sozinho, sim ou não, se tem diferença, né? Dessas informações todas, a gente pode definir mais hipóteses. Uma vez que você traga isso para o estatístico, ele vai lançar um teste estatístico, tá? E esse teste estatístico, ele vai depender do tipo da variável. Se são duas variáveis categóricas, eu vou escolher um teste estatístico. Se são variáveis numéricas, eu vou escolher outro teste estatístico, e assim por diante. Uma vez definida a hipótese nula e a hipótese alternativa, e fixado o nível de significância do teste coletados os dados do estudo, calcula-se um valor com base nos dados da amostra.
esse valor é chamado a estatística do teste. Você aplica o teste estatístico, tá? A partir desse valor calculado e considerando-se a distribuição apropriada, o teste estatístico, esse teste ele vai trazer um cálculo do valor de probabilidade, que a gente chama valor de P. Nos trabalhos de ciências da saúde, a gente tem esse nível de significância de 95% de chances de acerto, tá? Isso já é pré-definido, gente. É uma regra pré-definida. Tem que ter 95% de chance de acerto. Com isso, tem uma regra, né? O valor do P, ele vai permitir tomar a decisão sobre a hipótese nula, que a gente definiu lá na frente. E o valor do P expressa a probabilidade de que a diferença, tão grande quanto observada na amostra, ocorra somente por acaso. Então, tem uma regra básica. Para o nível de significância fixado a priori 95% de chances, eu tenho um valor de P de 0,05. Se, quando você calcula a estatística, né, daquela combinação de variáveis, e esse valor de P dá menor que 0,05, você rejeita a hipótese nula. Ou seja, tem diferença estatística nesse grupo. Se o valor de P deu menor que 0,05, existe diferença entre os grupos. Se o valor de P deu maior que 0,05, não existe, eu não rejeito a hipótese nula, não existe diferença entre os grupos. A diferença que aconteceu ali é por acaso, tá? Então, o que a gente quer ver nos valores estatísticos, de cálculos estatísticos? Esse P menor que 0,05. Pessoal, dito isso, eu consigo começar a trabalhar com vocês sobre os diferentes desenhos de estudos analíticos, tá? Que querem testar uma hipótese. Tudo bem? Obrigada pela atenção, a gente vai continuar aí na sequência. Até mais, tchau, tchau.